galera, terceiro episódio aqui, né, no Sana, aqui no stand da Secult4. Inclusive agradecer à Prefeitura de Fortaleza por esse espaço. E hoje a gente está aqui, né, já receberam spoilers do vídeo passado. A gente está aqui hoje com o Calvin e com o Mikael, né, que são desenvolvedores do Kalamandara, jogo ó, que em breve vai estar em financiamento coletivo. E aí, galera, vamos lá, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre vocês, a vida, o que trabalha, como é que chegou nesse mundo de jogos, enfim, podem ficar livre aí. Opa, boa. Não sei que horas vocês vão assistir isso, mas olá a todo mundo. Obrigado, Fernando, pela oportunidade. Obrigado a Secult4 por estarmos aqui hoje fazendo essa divulgação do nosso projeto, né? Eu sou o Mikael Soares, eu sou um dos autores do Kalamandara, junto com o meu amigo Calvin. Nós trabalhamos juntos, né, com uma área que não envolve jogos de tabuleiro, mas a nossa paixão por jogos de tabuleiro sempre falou mais alto, né? Isso até antes mesmo da gente se conhecer. E há muitos anos atrás eu tive essa ideia de criar um jogo de tabuleiro numa época onde eu nem ainda entendia muito bem como era que se fazia quais eram os componentes usados para se fazer mas eu tinha uma vontade gigantesca de criar algo para me divertir, né? Eu morava só nessa época, isso já faz uns 10 anos. Então sim, a ideia do Kalamandara surgiu já há mais de 10 anos. E durante todo esse período, né, com várias interrupções, recomeços, eu consegui desenvolvendo um pouco mais as mecânicas, né? E no fim das contas, o jogo na época, ele não tinha ainda um tema definitivo, né? A mecânica já era mais ou menos parecida com o que é hoje? Já era parecida, mas... Eu pergunto isso que parece meio óbvio, mas assim, depois de muito tempo, às vezes a gente muda o jogo todinho, né? Assim, teve muitas mudanças, na verdade. O primeiro protótipo, né? Era uma ideia assim que envolvia mecanismos assim até de tridimensionais, assim. Só que eu vi que não era necessário ter tudo isso para fazer o que a gente queria fazer, né? Então eu fui adaptando, eu fui conhecendo mais jogos de tabuleiro com o tempo, fui fazendo adaptações, cortando algumas coisas, incluindo outras e limpando o jogo, né? Mas isso já faz um tempo, assim, eu nem tinha ainda feito muitos testes e a ideia ainda era adormecida, no sentido de ser um jogo de tabuleiro para ser publicado e vendido nacionalmente, ainda não existia essa ideia, né? Mas a vontade de continuar construindo e criando sempre existiu. E aí, depois de um tempo, né, eu conheci o meu amigo, o Calvin, e a gente veio a trabalhar no mesmo lugar. E ele é um grande ilustrador, ele vai falar mais sobre isso, né? Cara, e aí arranjou um parceiro. Foi. Eu tive a grande sorte de ser, além de uma pessoa esforçada e talentosa, uma pessoa que topou, né, ser coautor do jogo comigo. Eu lembro que a gente testou o jogo uma vez, ele achou que tinha um potencial ali, só que não tinha ilustrações, né? Eu não sou ilustrador, eu fiz assim de uma forma bem caseira, né? E ele veio com as ilustrações baseadas numa ideia de um outro projeto que eu tive, que era um livro. E o livro ia se chamar Kalamandara, né? Uma história de um mundo distópico que envolve vários personagens, envolve um conceito que pode se dizer de terror, mas não exatamente terror, assim, algo mais contemplativo, talvez. E nessa história, né, a gente conseguiu criar e desenvolver, conseguiu desenvolver a materialização desse mundo, né? Ele conseguiu ilustrar aquilo que estava tanto na minha quanto na cabeça dele. E foi um resultado que, pelo feedback das pessoas, é magnífico, né? Como tá aqui as cartas. Aí, Calvin, tu já fez pensando no livro ou fez pensando pro jogo essas ilustrações atuais? Bem, não foi tão simples assim, porque o livro era uma história que eu tinha lido há muito tempo, né? Não estava nem completo, era só um início. Foi mais de conversa que a gente foi tendo atualmente mesmo, que ele foi explicando como era o mundo, como estava acontecendo. Aí com o que ele me deu, eu fui tentando desenvolver. O meu molde de criação, ele não
como é que eu posso dizer? Não é muito programado, eu não planejo exatamente tudo. Eu tento entender e tento meio que sentir. É tanto que o modo que a gente decidiu de funcionar as ilustrações pra gente fazendo, é porque como o universo ainda está sendo escrito e estava sendo, a gente bolou frases. Que no caso a gente bolou, fala a gente porque nós dois, mas ele que escreveu as frases. Se você pegar uma carta dessa aqui, por exemplo, o oráculo, nela fala: aqueles olhos insultavam a minha fraca energia. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei a carta, pelo pouco do universo que ele me introduziu, eu falei, tá, o que que eu sinto quando vejo isso? E foi basicamente assim, foi tudo instintivo, bem dizer, eu diria assim. Eu li, senti algo e tentei replicar aquilo. Cara, isso é massa. E coincidentemente bateu com o universo que ele imaginava. Então, Mas já era pensando no formato de carta ou eram ilustrações soltas que posteriormente viraram cartas? já eram pra ser carta. Já era pra ser cartas, né? Já. Cara, Tudo começou assim, ele fez, essa aqui foi a primeira, né? Essa foi a primeira carta, o oráculo. por isso que pegou logo ela, né? Porque foi logo a primeira aqui, Foi né? coincidência. E aí as coisas foram Mas o oráculo não se engana. num processo de, isso foi um processo de 3 anos mais ou menos, 3 anos ilustrando, né? Enquanto ele ilustrava, a gente fazia testes, né? Nas mecânicas. Ia mudando algumas coisas, consertando outras. E a gente percebeu que quando a gente cria um jogo, no início a gente pensa que está pronto. Mas só quando a gente passa pelas mãos de muitas pessoas é que a gente vê nas possibilidades que esse jogo ainda pode oferecer e nos ajustes que ele pode ter. E a gente sempre tentou ver que o importante é fazer um jogo que seja divertido. Então a gente meio que tirou o ego, qualquer coisa assim de lado, para que o jogo ficasse único e chamasse a atenção desde o início. Porque a gente não faz o jogo só pensando na gente, né? Exatamente. Porque às vezes o que a gente gosta não é o que a maioria gosta e a gente também pensa no jogo como produto, né? Também. Mas, cara, vocês trabalham com o quê? A Olha, profissão de vocês, né? Que a gente sabe que no Brasil, aquele velho papo, né, de trabalhar com o jogo ainda é complicado, apesar que tem muita gente já Sim. fazendo isso. A gente recebeu no primeiro episódio aqui o Alexander. Ele atualmente é professor do curso de design de jogos, né, lá na URCA, lá no Cariri. Né? E aí ele é desenvolvedor e tal, e agora passou no concurso e é professor, ou seja, podemos dizer que ele já trabalha com jogos, né? Como é que eu posso dizer? A escolinha dele, né? Iniciou nos jogos de analógicos, né? Jogos Sim. de tabuleiro, RPG, isso aí. Aí vocês trabalham com... A gente trabalha no Tribunal de Justiça, né, do Ceará. Temos basicamente a mesma função. Somos designer e também somos fotógrafo lá do Tribunal de Justiça. E de uma forma assim interessante, apesar de não ser o nosso trabalho, né, o Calamandara ainda, a Sonofesto, que é a nossa editora, não podemos dedicar 100% do nosso esforço nela, mas tudo que a gente aprendeu durante esse período de trabalho, fazendo artes, conhecendo mais as ferramentas que a gente usa para fazer as artes do nosso trabalho de dia a dia, também, de certa forma, ajudaram a gente a fazer o jogo. Então, acho que nada assim é desperdiçado, né? Todo conhecimento que a gente acaba adquirindo na vida, mesmo que por acidente, talvez a gente consiga usar ele para alguma coisa que a gente realmente tem paixão em fazer no futuro. Quando você começa a desenvolver jogo, tudo vira ideia de jogo, né, também? Sim, agora esse é o nosso primeiro, né? Mas a gente já tem algumas, né, já conversamos sobre uma continuidade, expansão, RPG e também jogos com outras temáticas, né? Mas a Sonofesto, né, nossa editora, inclusive você pode aí acessar o @Sonofesto no nosso Instagram ou visitar o nosso site www.sonofesto.com.br para saber mais sobre o Calamandara e sobre os nossos futuros projetos. A gente sempre veio com a partir do momento que a gente surgiu com a Sonofesto, a gente já queria que ela representasse a originalidade dos jogos, né? Então a gente busca fazer algo que, pelo menos a gente tenta, né? Fazer algo que seja o mais diferente possível e que tenha a sua marca, assim.
a intenção mesmo é a pessoa olhar o Kalamandara, por exemplo, e dizer, esse jogo é o Kalamandara, entendeu? E não tem nada igual. Então a gente trabalha muito nesse sentido e pretendemos trabalhar nos próximos projetos assim também. Particularmente eu não conheço nada parecido com Kalamandara, assim. Né? Ele acho que é um jogo que podemos dizer que se classifica como um jogo abstrato. Sim, é um jogo abstrato. Né? Que é um jogo de estratégia. Apesar de o jogo ter a temática hoje baseada no livro, sim, né? Mas assim, ele não depende da temática, apesar que a temática dá vida, né, ao jogo, mas ele é classificado como jogo abstrato. Então quem gosta de jogo abstrato, ó, cara, tem que conhecer, tá muito massa. É um jogo de inúmeras possibilidades e as ilustrações são assim uma coisa à parte. Cara, é todo mundo. Primeiro contato que eu vejo é a galera, caralho, que ilustração foda, né? É isso que eu vejo. Algumas ilustrações levaram 50 horas, né? O Calvin pode falar mais sobre isso. Cara, inclusive eu queria perguntar uma coisa. Que a gente se conhece pessoalmente aqui, né? Somos todos do Ceará, Fortaleza, enfim, estamos nessa onda aí de juntar a galera que tá produzindo coisas aqui. Aí até onde eu sei, tu já curtia jogos de tabuleiro moderno até antes do Mikael, né? Os jogos mais atuais. E aí, o que é que hoje, como é que tu se vê participando de um projeto, né, desse estilo de jogo, né? E o que tu acha que do Kalamandara carrega um pouquinho desses jogos, né, dos jogos modernos que tu passou a ter contato, né? Porque eu acho que todos nós, pelo menos a nossa geração, acho que a gente teve contato com jogos modernos depois, né? Não é? A criançada agora já tá pegando, né, os jogos modernos, mas a gente teve contato depois. Os primeiros jogos foram o War, Banco Imobiliário, o clássico, né? Clássicos, né? Os clássicos. Que já é, de certa forma, já é jogo moderno. Não é xadrez, não é dama, já é, né? Mas tem uma leva muito grande de jogos agora. Eu queria que tu me falasse um pouco desse teu primeiro contato com os jogos atuais. Certo. Desses jogos atuais, eu acho que não é nem tão atual. O primeiro que eu tive contato foi o Munchkin. Não, mas o Munchkin é bem atual. Mas não é tão novo como, modernos. por exemplo, Rising Sun, que é um dos que eu joguei mais, Root. Eu achei eles legais, eu tenho alguns, não jogo muitos, mas já joguei. De referência, eu sinceramente, não sei dizer do que eu peguei referência. Não, eu acho que não se parece com nenhum outro. Parece. Mas é isso, e o fato de eu estar fazendo Kalamandara, pra mim é meio surreal, a verdade é essa. Eu nunca imaginei que eu ia estar fazendo um jogo, né? A verdade é que eu nunca nem imaginei que eu ia desenhar bem algum dia, mas é isso mesmo. Mas o que eu acho interessante assim é porque quando vocês vieram, a primeira vez que eu fui testar, eram as primeiras vezes que vocês estavam participando de eventos, né? E aí, cara, assim, eu não consegui enxergar, e as pessoas que jogaram também não percebi, conversa sobre isso, de alguma coisa estava solta, alguma coisa que precisava melhorar. E isso é raríssimo, cara, na criação de jogos, né? A gente estava testando aqui o Forja, né, que é do Lucas Melo, que teve aqui também, do História de Pescador. Ele é muito acostumado a desenvolver jogos, né? O História de Pescador é um jogo muito bom. E ele trouxe o Forja aqui e a gente começou a palpitar. Ah, cara, isso aqui seria bom, isso aqui seria massa, poderia mudar isso. Talvez mudar a temática, e começamos a pensar em muita coisa. Cara, no Kalamandara não consigo, assim. Mas eu acho que isso tem uma razão de ser, porque não é que o Kalamandara não passou por ajustes. Não, exatamente. Pelo contrário, ele passou por, como eu falei, né, no início ele era muito diferente, ele tinha aquela alma que ele tem hoje ainda, e vários componentes que ele ainda mantém hoje. Mas é aquela coisa, a gente não consegue fazer nada sozinho. A gente consegue fazer várias coisas sozinho, na verdade, né? Mas assim, quando a gente tem um apoio e a visão de outras pessoas, a gente consegue ver coisas que a gente não via. Porque, enfim, a gente é só um cérebro, né? Cada um consegue carregar uma história de vida, uma bagagem de vida e consegue perceber algumas coisas. Então, a gente testou muito. Inclusive, eu aconselho a quem está nos assistindo, que tem algum projeto, alguma ideia, que a parte de testar um jogo é extremamente importante, porque só assim você vai conhecer todos os pontos, ou quase todos os pontos, de falhas que você precisa ajustar. Porque você fica viciado, né? Porque você que criou, tá tendo aquela perspectiva do jogo. Aí vem uma pessoa aí, e se eu fizer isso aqui? Aí você fica, vixi,
tem uma brecha aqui, né? Exatamente. Uma brecha na mecânica. E isso aconteceu várias vezes, né? A questão talvez é que quando a gente veio com o Kalamandara, meio que de surpresa, assim, né? Ele já estava num estado bem avançado, mas a gente já tinha testado com algumas pessoas antes, inclusive no modo online, né, do jogo. Tem uma versão digital no Tabletopia, que é aquela plataforma onde você consegue simular um jogo de tabuleiro pelo computador e jogar com seus amigos. Inclusive, as imagens, cara, tá tipo... Parece que eu tô vendo o tabuleiro aqui montado. Exatamente. E tal. Lembrando que aqui é protótipo, viu, galera? Aqui não é o jogo final ainda. Não é. Mas assim, a arte é isso. É lógico que o material vai estar na qualidade melhor, apesar de que quem tá aí não consegue ver bem, né? Como é que tá o material físico, né? Mas é só ressaltando que ainda tá na fase de protótipo ainda. Já vai para o financiamento coletivo, né? Aí continua. Exatamente. Na parte final, né, da produção, isso aqui vai ficar assim, comparável a qualquer outro jogo aí de esfera até internacional. Caixa grande. De caixa grande, materiais... Vários componentes. Tem cartas, né? Tem cartas, tem tokens, né? Vários tipos de tokens aqui, ó. Diferentes. Aqui, ó. Então, vai ser um material aí que vai estar de acordo com os padrões de jogos de tabuleiro de muitas empresas aí gigantescas. Mas ainda além tem uma vantagem, né? Porque eu tô misturando os componentes aqui. Tudo bem. O fato de ser um jogo nacional, a gente preza também em atender uma realidade nacional das pessoas que podem comprar o jogo, né? Então, estamos sempre batalhando, né, durante essa nossa campanha, essa nossa empreitada, com que o jogo fique acessível, né? Para que realmente pessoas de várias classes, de várias origens, possam se divertir sem nenhum tipo de problema com o Kalamandara. Massa, cara. O que é que tu tem achado, Calvo, da receptividade dos jogadores novatos? Né, galera? Porque assim, nos encontros do Covil tem muita gente nova, né? Tem a galera que é do hobby e tal, mas muita gente nova. Aí o que é que tu tem achado com relação dificuldades, com relação a conseguir jogar bem o jogo, estratégias diferentes que vocês não pensaram na época que vocês jogavam apenas entre si? O que é que tu tem percebido aí da galera? Tá, antes de responder isso, eu queria falar um ponto que vocês estavam falando, tipo, o jogo não veio com falhas, né? Tem um ponto. Eu não joguei tanto jogo de tabuleiro assim como o Mikael, mas joguei. Mas a gente jogou muito videogame, pelo menos eu. O Mikael também acredito que sim. Sim, Então eu já razoavelmente. joguei muito videogame, eu sempre tive aquele desejo no videogame, tipo, como é que eu faço pra quebrar o jogo? Eu acho que quando você cria um jogo, você tem que tentar quebrar seu jogo, você tem que fazer seu jogo não prestar. Como é que eu faço ele não funcionar? Então você tem que, se eu fizer só isso, não. Você usa uma estratégia, tipo, vou focar nisso pra ver se isso desequilibra, né? Você vai ao absurdo, mas isso aqui talvez não faça sentido. Não, mas eu vou fazer isso aqui mesmo que eu quero ver. Isso aqui dá errado, então a gente não pode deixar isso acontecer. Então, é cansativo. É um trabalho, literalmente. Você tem que... Sim. E joga o mesmo jogo 1000 vezes. Não, vou tentar aqui de novo, vamos tentar de novo, vamos tentar de novo, vamos tentar de novo. Então, nessas tentativas e erros é que aí vai ficando mais limpo. Já ficava procurando defeito nos jogos virtuais, né? E eu acho que talvez essa característica, tanto minha, que eu vejo também no Mikael, de ser meio... Não é perfeccionista, é tentar fazer algo bom o suficiente. A gente ficava muito apertando o mesmo botão. Então, não, nós não vamos levar o jogo se a gente acha que ainda não está tão legal. Então a gente testou ao absurdo pra... Não, agora a gente acha que se tiver alguma coisa é pouca. Agora a gente mostra. Eu uso isso como estratégia de jogo. Primeira vez que eu jogo o jogo, eu tento focar numa estratégia absurda. Aí eu vejo, caralho, isso aqui eu vou me ferrar aqui. Isso. Aí não é a próxima vez que eu vou jogar, aí beleza. Aí eu, pronto. Né? Mas é tipo isso, mas não é nem testando o jogo, é mais testando a minha estratégia. Exato. No caso de vocês, de desenvolvedores, é pensando em como o jogo pode quebrar. Exato. E eu vou tentar quebrar ele. Aí se eu não conseguir quebrar, tá de boa, né? É isso. E a galera nova aí? Pronto, sobre a galera nova. Uma coisa que me surpreendeu bastante, eu achei que pessoas jovens tipo 12 anos, 10 anos, teriam dificuldade. Mas por incrível que pareça, ela aprende mais rápido que É incrível. as pessoas até que jogam tabuleiro. Eu presenciei algumas vezes, inclusive a primeira partida que eu joguei lá. Tinha um garoto de 11 anos. E ele era, cara... Ele era acho muito que ele rápido. Ganhou a partida. Sim, eu acho que ele chegou. Eu acho que ele ganhou, eu não lembro. Não lembro. Passou, Não já teve não mesa recordo. só de crianças, assim. E não
ele não foi tratado com café com leite, não. Não. Ele tava jogando normal com ele. E ele desenrolou. Eu achava que ele não ia pegar. Ontem também tinha uma menininha jogando e surpreendeu a gente. É incrível como eles pegam rápido as possibilidades de fazer as estratégias dele. E foi uma surpresa, né? Porque a gente achava que seria um jogo pela temática e por ser um xadrez talvez moderno, né? E múltiplo, a pessoa ia ser uma dificuldade, mas não tem dificuldade. É um jogo fácil de entender as regras, talvez seja o desafio seja dominá-las para que você seja um bom jogador. E aí é que tá... É regras fáceis, mas várias possibilidades de estratégia, né? Exatamente. Você ter o domínio do jogo é o que faz o diferencial. Mas qualquer pessoa aprende esse jogo em 20 minutos de explicação. Quando eu falo galera nova, eu não estou falando nem de idade, eu estou falando de Novas que tá pessoas. conhecendo. Por exemplo, lá na leitura, né, no nosso encontro lá do Covil, eu vejo sempre um senhor que ele sempre vai com o filho dele. Sim. Acho que toda vez que ele vai, ele joga uma partida de Calamandara, pelo É o menos, Marcelo. né? O Marcelo. Abraço, Marcelo, se estiver vendo. Abraço. Cara, e ele gosta muito, né? E eu acho que ele não tinha um convívio com os jogos modernos, né? Sim. Aí, então, quando eu me refiro à galera nova, eu me refiro a não de idade, mas Sim, nova sim. no hobby, né? É um jogo que consegue transitar entre o fácil e o difícil, porque é fácil de aprender, mas difícil de dominar. Ou seja, ele pode se tornar muito competitivo, mas ele também serve para você passar uma tarde jogando com sua família, seus amigos, tranquilo e gerando muitas risadas também. Tem um desafio para vocês aqui agora, tá? Eu peguei de surpresa aqui. Eita. O desafio é como vocês explicam Calamandara sem mostrar aqui os componentes, né? Porque a gente não vai conseguir montar o tabuleiro aqui, mas um resumo, né? Como é que a galera que está acompanhando aí pode ter uma noção de como é que funciona o Calamandara? Desafio, né? Porque sem mostrar é ruim, mas enfim, é o desafio de vocês. Né? Eu explico metade, você explica a outra metade. Assim, é resumão, né? Lógico que ninguém vai aprender aqui 100% do jogo, mas é para a pessoa que está assistindo já ter noção do que vai encontrar aí quando for jogar. Pronto, o Calamandara pode ser jogado de 2 a 4 pessoas, né? É um jogo competitivo, todos vão competir entre si pela vitória. Qual é o objetivo do jogo? É muito simples, você tem que chegar com a sua peça, né, que representa você, que é o seu viajante, até o centro do tabuleiro primeiro. Quem conseguir chegar no centro vai ser o grande vencedor. Imagine que o tabuleiro, ele, quando começa o jogo, ele não é preenchido. E você tem essas pecinhas aqui, ó, que são os tokens de símbolos dogmáticos. São 9 símbolos desse, e cada símbolo você vai usar para preencher esse tabuleiro e fazer o caminho que vai te levar até o centro e, consequentemente, até a vitória. Cada símbolo tem uma função específica. Um te ajuda a andar, o outro faz você andar mais rápido, né? No caso, faz você saltar algumas linhas do tabuleiro. Outro faz você andar em diagonal. Com o outro, você consegue reposicionar os símbolos que já estavam ali no tabuleiro para mudar a sua estratégia e fazer um novo caminho, caso você não consiga. Outro também serve para bloquear o seu oponente, para impedir que ele chegue lá no meio, né, no centro do tabuleiro, antes que você. Então você vai usando estes símbolos de acordo com seus pensamentos, como se cada peça fosse uma peça de xadrez. Só que, logicamente, cada um tem uma função totalmente diferente, assim como o xadrez. Mas, além disso... Só para ficar claro, a gente está com as cartas aqui, os tokens, mas tem um tabuleiro. Né? Sim, tem um tabuleiro tem um que a gente não colocou aqui. Né? Eu não sei se é fácil a gente pegar aqui o tabuleiro. Sim, tá bem aqui, ó. Se puder pegar aqui, para a galera ter noção. Inclusive, não sei se a câmera vai pegar bem, mas a gente poderia até montar o tabuleiro, porque eu acho muito legal como fica ele montado na mesa. Né? Fica uma espécie, fica como se fosse 4 playmats aí. Vamos ver aqui rapidinho, vamos montar aqui. Esses caras aqui já montam rápido, viu? Já estão treinados já para montar rápido. Show. Peça aqui. Isso. Show. Cara, olha como fica lindo esse tabuleiro na mesa, né? Eu até brinco com eles que, rapaz, isso aqui é o protótipo. Imagine a versão final, né? Olha como fica bonito. Então, o objetivo é você chegar com o seu viajante
que é representado por essa pecinha aqui, ó, até o centro. Você começa aqui, você tem que chegar até o centro do tabuleiro antes dos seus adversários, que começam em cada ponta aqui do tabuleiro, certo? E aqui você tem esses espaços vazios que você vai preencher com esses símbolos aqui, que são símbolos dogmáticos, né? Além disso, você tem as cartas de lembrança. O Calvin pode falar para que servem as cartas de lembrança. Como o Ranjão acabou de falar, o jogo é simples, né? Você corre do início ao fim e você tem que fazer uma estradinha. Só que não é só com essa estradinha. Além da estradinha, você vai adquirir essas cartas ao decorrer do jogo. Elas são chamadas cartas de lembrança. Repito? Essas cartas de lembrança. O que essas cartas fazem? Essas cartas nada fazem, que eu gosto de chamar até, que eu acho engraçado, que é o toma lá da cá, é onde a chibatada começa. No caso, essa daqui é simples. Essa daqui alguém vai querer adquirir, aí você proíbe. Aí tem outra que fala que reflete. Então quer dizer que no caso, ele não iria pegar, mas quem não vai pegar mais sou eu. Então nas cartas é onde tem mais dinâmica do jogo, eu acredito, onde tem mais ação. É onde você frustra o jogador de andar. É onde você move o boneco do jogador no lugar do jogador. Então as cartas são, não vou dizer que é como se fosse a cereja, é onde você consegue deixar o negócio mais dinâmico, né? É como se os símbolos dogmáticos fossem a parte puramente estratégica e as cartas conseguem dar uma reviravolta nas estratégias para que os jogadores saibam reformular a estratégia. Não existe aquele jogador que vai começar, não, eu vou começar o jogo com essa estratégia e com ela eu vou vencer. Não existe, porque o outro jogador pode forçar você a mudar todo o seu pensamento e você vai ter que pensar de novo e de novo e de novo até conseguir chegar na vitória. É o que diferencia dos jogos abstratos tradicionais, né? Que normalmente é só essa parte aqui da estratégia de movimentação do tabuleiro, né? Normalmente os jogos não têm as cartas para dar esse ar assim, mais de, como tu falou, né? De reviravolta, de... Cara, demais. Eu sou suspeito para falar porque joguei a primeira vez, estou acompanhando os meninos direto, gostei bastante. Não consigo jogar mais porque a gente sempre se encontra nos eventos e nos eventos eu estou organizando o evento, né? Mas eu queria que vocês dessem uma estimativa de quando sai o financiamento coletivo do Calamandara. Pronto. Esse é o spoiler, né? Isso tem que ter de praxe, né? Lógico que a gente sabe que o projeto demora, atrasa às vezes, porque tem muita coisa para resolver. Sim, muitas coisas. A gente quer lançar um produto que realmente satisfaça o nosso público, né? Mas eu posso dizer que a previsão é setembro. Olha aí, anota aí, setembro. Fazer o lançamento. E eu posso dizer isso com mais convicção hoje, né? Sem ter medo. E estamos só concluindo algumas coisas burocráticas, digamos assim. Mas vocês que estão assistindo já podem ficar de olho no nosso Instagram, como eu falei anteriormente, @sunofest. Já temos uma página de pré-campanha no Catarse, onde o jogo vai sair. É bom você ir lá para você fazer uma pré-inscrição, para que quando a gente lançar o jogo em setembro, você já pegar no primeiro dia, porque no primeiro dia vai ser notificado, né? Vai ser notificado e vai ter uma promoção assim que nunca mais vai se repetir. Então é importantíssimo. Olha, fica a dica, hein? Você pegar no primeiro dia, porque como é um jogo nacional, já estamos fazendo todo o esforço de que ele tenha o preço de acordo com a realidade do brasileiro, né? Mas se você pegar no Catarse, esse preço ainda vai ser melhor ainda. Então fica ligado, porque além do próprio jogo, a gente vai ter metas estendidas para você conseguir coisas a mais além do jogo, coisas até mesmo exclusivas para você ter e guardar para você, né? E eu peço até para a galera ficar ligado, porque de repente, quando sair esse episódio aqui, já deve estar em financiamento, não sei. Pode ser. A gente ainda vai ver quando vai soltar esse material aqui. Então confere lá que de repente, né, se já for setembro, esse vídeo, provavelmente já vai estar lá. Então, galera, o que a gente estava conversando aqui, nesses episódios, todos os dias a gente trouxe desenvolvedores cearenses, né? A gente falou sobre o História de Pescador, falamos sobre o Micro Circuits, que é do Alexander, que é cearense e que lançou fora do país o RPG. A gente falou do Covil, agora como editora, falou do nosso primeiro lançamento, que é o Oeste Sombrio. Inclusive o Jordan esteve aqui com a gente, né, batendo papo. E agora com vocês.
E uma coisa que eu tenho observado é que aos poucos a gente está juntando. A gente está conseguindo fazer um ciclo de pessoas ali com o mesmo pensamento. Produzir jogos, desenvolver jogos, lançar jogos. A Sunofesto talvez seja a primeira editora cearense de jogos de tabuleiro e a gente de jogos de RPG, né? No Nordeste só me vem na cabeça uma editora de jogos de tabuleiro, né? Além de vocês. Acho que o pessoal do Vem Pra Mesa, que é lá de Natal, né? E a gente, única editora de RPG do Nordeste. E aí eu sinto os ventos favoráveis para nós, sabe? Sim. Eu acho que está surgindo um negócio que nunca antes teve. Eu acho que a nossa terra, né, a região onde a gente vive, é cheio de pessoas com muita vontade de criar, de produzir. De histórico de artistas, né? Um histórico gigantesco de excelentes artistas, né? Então eu acho que essa união tá transformando a conjuntura do nosso estado para que a gente possa se destacar, assim como outras regiões do Brasil, para sermos também um polo desenvolvedor de jogos, de RPG, tabuleiro, livros, todos os tipos de temática envolvendo a nossa cultura ou outras culturas. Nós temos plena condição de estarmos junto com outras pessoas de outros estados muito mais ricos do que o nosso nessa empreitada cultural, né? Saiu agora no censo que somos a 4ª capital do país em população agora, né? Isso não é pouca coisa, porque a gente perde para São Paulo, que é um absurdo de cidade. Sim, claro. Né? O Rio de Janeiro, acho que a terceira deve ser Belo Horizonte, alguma coisa do tipo, né? E quarto, Fortaleza. Eu acho que assim, isso mostra que a cidade tem um potencial muito grande, né? Tanto de pessoas para produzir, como de consumidores. Consumidores, né? Também, exatamente. E a gente tem percebido isso nos eventos do Covil, né? Nos eventos de outros parceiros, que as pessoas gostam de jogar jogos de tabuleiro, algumas estão interessadas em entrar nesse novo mundo, né? E a gente pensa que jogo de tabuleiro é uma coisa antiga, hoje tem um videogame, jogos digitais, mas eles conseguem conviver assim, um com o outro de forma plena. Eu acho que cada um faz a sua parte, né, na questão cognitiva, né, dos jogadores, do público. E assim, é um prazer pra gente fazer parte dessa união, como você falou, porque eu acho que juntando nossas forças, a gente vai conquistar cada vez mais espaço, tanto aqui na nossa região quanto em todo o país. E quem sabe, todo mundo. É isso aí. Calvin, considerações finais que você tem a falar? O que a galera pode esperar aí de Calamandara? Dentro do meu pouco leque de jogos que eu já joguei de tabuleiro, jogando, acho que Calamandara não é só porque eu fiz parte, eu acredito muito que ele seja um dos clássicos, não tenho dúvida disso. Se você gostou da arte ou da história do Calamandara, olha no nosso site, no www.sunofest.com.br, que o Mikael também está colocando conteúdo, tem uma área de blog onde ele informa sobre os jogos, estratégias, um pouco do universo. E se você gostou da arte, dá uma olhada lá na minha rede social, que é @Hyenaig, né? HYANAIG. A gente vai deixar na descrição aqui Pode de onde a gente for postar, que eu tô brincando aqui, porque a gente não sabe onde vai postar, não sabe onde é que tá saindo isso aqui, né? Não tem nome, né? Sei lá, deve ser Covilcast, alguma coisa aí, talvez apareça aí na descrição, né? Mas pode continuar. Pronto, aí pode acompanhar, tem no Instagram, aí tem o Twitch, que eu tô parado um tempo, que por uma curiosidade que eu não até falei, as cartas do Calamandara foram todas feitas em live, no período que eu tava fazendo, foram todas desenhadas em live. Mas fica, o Twitch apaga? O Twitch infelizmente apaga, mas eu só tive a genuína ideia, né, de pegar os últimos vídeos, eu esqueci de baixar no Twitch, mas você pode ver algum dos vídeos no YouTube. Também é Hyenaig. Você consegue ver alguma das cartas, tem 10 ainda. Isso é bom pra estar no site também, tá no site de vocês, esse vídeo é perfeito, cara, muito massa. Cara, artista foda, de primeira, tá incrível. Vocês vão ter o prazer de pegar isso aqui pessoalmente, né, pegar o material, comprar o material, e vocês vão ver que valeu super a pena. Pronto, e qualquer dúvida sobre jogo, se estiver desenvolvendo alguma coisa, quiser conversar com a gente, pode entrar em contato lá pelo Instagram que eu bato um papo de ilustração, do que eu puder ajudar sobre dica. No WhatsApp a gente tem como é que é o nome? Uma
comunidade. Na comunidade. Então você Fala- pode chegar lá e bater um papo, se quiser, não estou desenvolvendo o jogo, como é que tu desenvolve tuas ideias? Se quiser bater um papo, a gente sempre tá lá, a gente responde assim que possível. Direct no Instagram também. Sim, a galera é gente boa, pode ir lá. Show. Considerações finais? Não, quero agradecer pelo convite, né, do Covil, Fernando, pela Secult For novamente. E falar, gente, que o Kalamandara é um jogo que teve um processo de quase 12 anos de criação. Isso não é pouca coisa, né? E eu tenho certeza que todo o esforço desses anos tentando fazer o jogo ser cada vez melhor, realmente, finalmente gerou esse resultado final, que eu tenho certeza que vai trazer muita diversão para você e seus amigos. A gente está preparando aí campeonatos muito em breve do Kalamandara, e você pode entrar na nossa comunidade no WhatsApp, o link está lá no perfil do Instagram, é só clicar lá e acessar e fazer parte dessa comunidade que está crescendo cada vez mais. Obrigado, gente. E a gente vai fazer um grande evento de lançamento Kalamandara, viu? Vamos. Lançamento do financiamento coletivo. Vamos fazer, já deixa aqui registrado, o compromisso de a gente se reunir para fazer um baita do evento de lançamento desse financiamento. Vai rolar, Beleza? com certeza. Aproveitar para agradecer mais uma vez a Prefeitura de Fortaleza, a Secult For, a galera que está aqui, ó, nos bastidores, a galera, 2 pessoas aqui, né, que apoiam a gente aqui, né, na produção. E é isso aí, galera. Curte lá, Sunofest Editora, Kalamandara, Covil Lúdico no Instagram também, @Covil Lúdico. Olha o nosso site lá para ter acesso ao Oeste Sombrio e outros lançamentos nossos também. E é isso, agradecer todo mundo. Esse é o último episódio dessa temporada de 3 episódios aí. E aí a gente vai aparecer com um novo projeto aí. Valeu, galera.